Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nós temos aprendido com o Senhor. Deus tem trazido palavras de vida a nós. Nós temos aprendido com Deus que, querendo ou não querendo, de uma maneira ou de outra, a nossa alma, ela vai estar sempre sendo ministrada. Ela vai estar sempre recebendo uma ministração. E Deus tem nos dado estratégia, Deus tem nos dado armas espirituais para que nós possamos lutar contra isso, para que nós possamos prevalecer contra essas ministrações. Nós temos aprendido, a Bíblia fala sobre o servo de Deus Davi, onde ele passa por uma circunstância, onde ele passa por uma luta, uma dor, onde a dor que ele estava passando ministrava a alma dele, ministrava na vida dele. O seguinte: onde é que está o teu Deus? Pondo em dúvida a existência ou a eficácia do nosso Deus. Vocês conseguem entender, queridos? Amém? Amém. E o que acontece é que logo em seguida Davi faz uso de uma arma que já nos foi entregue há muitos anos atrás por Deus. E essa palavra se encontra em Isaías, onde diz que toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que eu usar contra ti, tu a condenarás. Que essa é a herança dos servos do Senhor. Nós somos servos de Deus, amém, querido? Amém. Então essa herança é nossa. Nós temos que nos levantar contra esses ministradores de caos, que nós temos chamado, esses ministradores de caos. Nós temos que nos levantar, e nós temos que dizer a esses ministradores: calem-se, para que eles não prosperem, para que eles não continuem ministrando na nossa vida. E essas ministrações que esses ministradores de caos fazem, eles nos afastam de Deus. Essas palavras vão sempre nos afastando mais e mais de Deus, sem muitas vezes a gente perceber. Vocês conseguem entender, queridos? Amém? Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre um ministrador de caos chamado ingratidão. E o versículo base se encontra, querido, em 2 Timóteo. O capítulo 3, versículo 1 diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Então a gente repara bem que essa palavra ingratidão, ela entra nesse contexto onde esses homens que supostamente nós podemos chamar assim, esses homens que começam a praticar o mal, esse ministrador de caos, ele se levanta nesse meio, ele se destaca nesse meio, dentre outros que estão aí. Então, amado, presta atenção, porque muitas vezes a gente olha para essa palavra gratidão, e essa palavra se tornou comum, conhecida, mas desvalorizada. Se você olhar nos Estados Unidos, há mais ou menos 2 semanas atrás, se eu não me engano, se não me falha a memória, parece que foi semana passada, perdão. O que acontece é que foi comemorado o que eles chamam lá de Thanksgiving, sabe? Essa história começou há muitos anos atrás, em 1621, quando os peregrinos que saíram daqui, da Inglaterra, que estavam lá, agradeceram pela colheita do ano. Na primeira colheita, teve um governador que se chama William Bradford, proclamou um dia de ação de graças e oração a Deus pela provisão dos alimentos, certo? Então houve ali uma gratidão, houve um agradecimento a Deus, houve algo que foi feito no sentido de reconhecimento do que eles tinham recebido, reconhecimento, gratidão, um coração grato por aquilo que eles receberam, pelo que fizeram com eles. Vocês conseguem entender? Amém, querido? Amém. Mas olha só, Deus se agrada e espera que todos, amados, todos aqueles que são filhos sejam gratos. Todos aqueles, querido, que são filhos sejam gratos. Porém acontece o seguinte:
No Éden, com o pecado que entrou no mundo, o homem passou a ser, amado, egoísta, independente de Deus. E não só de Deus, como dos homens. O homem passou a ser, querido, ingrato. Passou a não ter reconhecimento. Passou a não ter o reconhecimento se alguém faz algo a meu favor. Alguém faz um favor a mim, alguém me ajuda em uma certa situação. Aquela pessoa só se prontifica a fazer o bem, e no final das contas eu ainda saio falando mal dela. Vocês conseguem entender, querido? Amém? Então, amado, preste atenção, porque nós temos entendido, como eu falei no princípio, que nós vamos estar sempre sendo influenciados por algo. E a ingratidão, amado, eu não sei se você sabe, ela quando entra na vida do cidadão, ela entra para arrebentar. Ela traz consequências, querido, que a gente humanamente não consegue ver a princípio. A gente vai ver as consequências depois. Mas ela começa no âmbito espiritual e começa imperceptível, muitas vezes. Então, amado, o que nós vamos falar sobre hoje, o assunto que nós vamos estar trazendo hoje é expulsando o ministrador de causa, ingratidão. Se eu for parar aqui, querido, o culto e for perguntar, eu creio que muitos de vocês já passaram por qualquer circunstância dessa, já tem uma história aí para contar de uma ingratidão que sofreu. Sim ou não? Não é verdade? A ingratidão, querido, é para nós, sabe o que? É como se fosse uma traição. É aquilo, você faz, e no final das contas é a impressão que dá pela atitude da pessoa que você nunca fez nada. Você consegue entender, querido? Você abre as tuas portas, a impressão que dá, o entendimento que dá a você, pela atitude dela, é que você sempre fechou as portas para ela. Você consegue entender, querido? Amém? Amém? Então, amado, preste atenção, o próprio Deus, na sua palavra, denuncia esta atitude ao seu povo. Presta atenção, acompanhe comigo aí no seu boletim, Salmos 106, o versículo 43 diz assim: muitas vezes Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Olha o que aqui diz Oséias 7,15: fui eu que os ensinei e lhes dei forças, mas eles planejaram maldades contra mim. Então presta atenção, em outras palavras, amado, Deus estava dizendo o seguinte: eu os fortaleci, eu fiz de tudo por esse povo, e agora eles usam essa força que eu os dei contra mim. O que eu fiz por eles, eles agora pegam aquilo que eles receberam de mim e usam contra mim. Olha que coisa, querido. Você faz um favor para uma pessoa, você ajuda uma pessoa em algo, e lá na frente, aquilo que você fez pelaquela pessoa, ele pega aquilo e usa contra você, para te derrubar. O povo de Deus estava fazendo isso com ele aqui, querido. O povo estava fazendo isso. E Deus, amado, ele é tremendo, porque Deus, ele não deixa de fora o erro do povo dele. Você vai ver homens de Deus tremendo, vai ver Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver Elias, você vai ver Eliseu, a Bíblia fala sobre, você vai olhar em Hebreus fala sobre os heróis da fé. Você vai ver ali uma galeria, querido, de homens tremendos que fizeram diferença na sua história, na sua geração. Você consegue entender, querido? Amém? Mas presta atenção, porque você vai olhar, Deus traz a revelação do erro deles todos. Deus não deixa de fora. Você consegue entender isso, querido? Então, assim, uma coisa que desagrada o coração de Deus demais é ingratidão. Certa ocasião, Jesus chega diante de Jesus 10 leprosos, querido. 10. E chegam para Jesus e pedem para que Jesus o cure. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, aquela coisa toda, sabe? Aquela encenação toda. E Jesus os cura. E Jesus manda que eles cumpram o que está na lei de Moisés, que eles deveriam se apresentar aos sacerdotes, para que os sacerdotes declaravam que eles estavam limpos, curados, para que eles pudessem ser inseridos na sociedade novamente. Amém, queridos? Amém. Os 10 foram se apresentar ao sacerdote. Sabe quantos voltaram para agradecer? Um, querido.
Quando esse um chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: vem cá, mas não eram 10, cadê os outros 9? Deus, querido, Ele faz questão desse reconhecimento. Ele faz questão desse reconhecimento e a gente vai entender hoje o porquê. Amém, amados? Então presta atenção, porque a gente vai ver as consequências de um coração ingrato. Preste bem atenção, comece a escrever aí. O coração ingrato se abre para Deus condicionalmente. Escreva, por favor. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que é um coração condicionado, tá? É mais ou menos assim, ó. Tem bênção? Conta comigo. Tem que pagar o preço? Tô fora. Você consegue entender, querido? Presta atenção, porque uma multidão seguia Jesus. Jesus aqui, querido, em forma humana, andando, fazendo sinais, maravilhas, prodígios, milagres. O poder de Deus se movia através de Jesus. E preste atenção, que uma multidão o seguia na multiplicação, querido, dos pães e dos peixes. Tinham ali, a Bíblia diz que haviam 5.000 pessoas, foram mulheres e crianças. Então a gente pode mais ou menos fazer um cálculo de mais ou menos de 7 a 10 mil pessoas, de 7 mil a 10 mil pessoas. Não tinha menos do que isso. Então presta atenção, esses eram aqueles que seguiam, que estão no oba-oba, sabe? Que gostam da comunhão, que gostam do almoçozinho na casa do irmão, sabe? Churrascão no final de semana. Mas Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele deu uma ordem aos discípulos. Ele diz assim: vão para Jerusalém, esperem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Querido, sabe quantos pagaram o preço? 120, amado. Cadê a multidão, querido? Você consegue entender, amado? Presta atenção. Você vai ver em Atos, certa ocasião, os apóstolos, amados, estavam orando, impondo as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Aparece no meio do cenário um homem chamado Simão. E ele vendo, querido, aquela situação, olha bem o que acontece. Presta atenção. Não está no boletim, mas acho aqui, vocês podem acompanhar aqui, ó. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês deem também esse poder. Me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Presta atenção, querido, porque um coração dessa maneira, um coração que é condicionado perante Deus, o que acontece, querido, é que ele não quer pagar o preço, ele quer sempre achar um shortcut, ele quer achar um atalho para chegar nas bênçãos, sabe? Para eu conseguir, para eu receber uma bênção, eu tenho que agir de uma maneira. Você vai ver todas as promessas de Deus. Existem as primícias. Toda promessa tem uma primícia, querido. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem a parte principal, que é a primeira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então. Amém, queridos? Então tudo existe uma primícia, existe um posicionamento, existe algo que eu faço para que eu possa receber, então, a bênção, para que eu possa receber a promessa, para que eu possa receber a unção. Existe um perseverar, existe um caminhar. Esse homem chega e fala assim: eu acho que, como eu posso chegar lá e comprar o meu
o meu sacrifício e entregar o sacerdócio, eu acho que eu posso comprar aqui também a unção. Só que ele não sabia que os sacerdotes daquela época estavam religiosos, estavam hipócritas, sabe? E aí o que acontecia, querido? O que aconteceu é que ele deu de cara com alguém que estava vivendo o reino de Deus. Que soube, em outras palavras, falar para ele assim: querido, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é algo que você pode comprar. Você consegue entender, querido? Amém? Então presta atenção. Um coração, a ingratidão, querido, um coração ingrato, ele se abre para que o nosso coração comece a ficar condicionado. Por quê? Eu só agradeço quando eu recebo. Quando eu não recebo, eu não sou grato. E aí sabe o que acontece, amado? A gente entra no ponto 2, porque a ingratidão, escreva, abre espaço para o destruidor. Escreva, por favor. Presta atenção, querido, porque a ingratidão, ela gera uma insatisfação. Eu fico insatisfeito, porque como eu sou ingrato, é mais ou menos assim, sabe? Eu pedi um iPad, sabe? Aí a minha mãe vai e me dá, vamos botar alguma coisa assim, me dá aqueles telefones celular bem antigos, sabe? Que nem na internet você vai. Aí o meu coração não fica agradecido com o que eu recebi. Eu não tinha nada. Preste bem atenção. Eu não tinha nada. Queria um iPad. Aí recebi um telefone celular. Em vez de eu ser grato, porque nem um telefone celular eu tinha, o meu coração se enche de ingratidão, porque não era aquilo que eu queria. Portanto, eu não fico com o coração grato. Eu não agradeço. Entendeu? A minha fisionomia muda. Tudo muda, querido. E o que acontece é que isso abre espaço para insatisfação. Eu não recebi o que queria, portanto estou insatisfeito. Eu continuo querendo algo. Senão, querido, eu não sou feliz na vida. Você consegue entender, querido? Amém? Amém. E isso abre espaço para algo que se chama murmuração. Porque eu começo a murmurar. Pô, tá vendo só? Pedi um iPad, rapaz. Pô, chegou com um telefone desse aí. Chechel. Telefone Chechel, ó. Telefone desse aí, rapaz, não serve pra nada. Misericórdia. Pelo amor de Deus. Chega aí na esquina, compra aí por 10 pau. Não para com isso. Hein? Querido, o cara não tinha nada. Você consegue entender, igreja? Olha o que diz, amado, 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Querido, presta atenção, porque a murmuração, ela abre espaço para uma entidade espiritual. Ela abre espaço, querido, para um demônio entrar e começar a agir na nossa vida. E esse demônio se chama destruidor. Ele entra arrebentando com tudo, querido. Ele não tem pena não, viu? Ele entra arrebentando com as finanças, ele entra arrebentando com a família, ele entra arrebentando com teus bens, ele sai arrebentando com tudo que ele vê pela frente. Você consegue entender, igreja? Amém? Então presta atenção, amado, porque foi a insatisfação que sempre fez com que os israelitas se revoltassem contra Moisés, Arão e contra o próprio Deus. Querido, o povozinho para murmurar. Vou te ser sincero. Primeiro, estava lá que ele estava como escravo. Deus envia 10 pragas, tira o povo do Egito. O povo escravizado, querido, há 400 anos. Sabe o que é isso? 400 anos de escravidão. O povo é liberto. É tirado, querido, com mão forte. E ainda sai com os despojos. Não saiu de mão abanando não, querido. Saiu com tudo que o Egito tinha de melhor. Preste bem atenção. Eles chegam diante do Mar Vermelho. Tem um mar na frente. Os egípcios vindo atrás. Faraó e seus cavaleiros. Eles começaram a murmurar.
Já começou a murmuração ali. Depois de verem o que ele viram, querido, 10 pragas, 10 milagres que Deus fez. As pragas foram para os egípcios, nenhuma delas atingiu o povo de Deus. Você consegue entender isso, querido? E o povo não olhava para isso, o povo não olhava, não reconhecia, falava assim, peraí, mas se Deus fez o que fez, Ele vai fazer de novo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, querido. Amém, igreja? É dessa maneira. Então olha só, querido, o povo chega e reclama. Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer? Como é que é essa história aí? E Moisés entra na presença de Deus, Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, diga ao povo que marcha, querido. Ô homens de pequena fé, diga ao povo que marche. E o povo começa a marchar, querido, em direção, o mar se abre. Eles atravessam, a palavra diz que eles atravessam a pé enxuto. Querido, não molharam nem a ponta da unha. Sabe? Do dedão do pé, do dedinho mindinho, não molhou. Chegam do outro lado, querido. Os cavaleiros de Faraó começam a entrar pelo mesmo caminho. O mar se fecha, mata todos os inimigos. Eles começam a festejar. A palavra diz que eles começam a cantar. Ó, que bênção. Louvores, adoração. Eu não sei se você sabe, quando você começa a cantar muito, está numa certa, né? Festança, aquela coisa toda, e você fica com sede. Pasme, o povo sentiu sede. Sabe? Quando sentiu sede, eles foram lá e murmuraram. Aí Deus faz água no meio do deserto. Já viu um poço no meio do deserto? Deus fez. Poço no meio do deserto. Aí foram pegar água para beber. A água era amarga. Mal sabiam eles que aquela água ali, querido, estudiosos, historiadores, dizem que aquela água ela tinha todos os sais minerais e todos os recursos que um corpo humano precisaria. Porque eles tinham uma caminhada longa aqui pela frente. Antes não tinha água. Deus dá água, mas a água é amarga. Aí eu reclamo de novo. Eu murmuro. Aí Deus muda a situação, dá uma estratégia e muda a situação do gosto da água. Aí o povo começa a sentir fome. E murmura. Querido, milagre atrás de milagre, e o povo só murmurava. Era só reclamação, querido, em cima de reclamação. Você consegue entender, querido? Aí Deus faz cair maná do céu. Já viu o pão cair do céu, querido? Eu nunca vi particularmente. Isso aconteceu com o povo de Deus. Pão cair do céu. Eles tiveram. Depois de um tempo, sabe o que acontece? Começaram a reclamar de novo, que só tinha maná para comer. E lá no Egito, eles tinham carne. Olha que coisa, que doideira. É como se falasse assim: eu prefiro estar preso como escravo, tomando chicotada todos os dias, trabalhando, querido, igual um condenado, igual um desesperado, mas eu tenho carne. Coração ingrato, coração ingrato. E isso, querido, abriu espaço. Isso abriu espaço, isso abriu espaço. E foi a insatisfação, querido, que impediu esse povo de entrar na terra prometida e os fez andar errantes durante 40 anos pelo deserto, amado, longe de uma terra que manava leite e mel. Amado, a palavra diz que quando os espias eles foram espiar a terra, sabe o que aconteceu, querido? Eles trouxeram um cacho de uva. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de comer um cacho de uva. Por maior que seja, querido, você consegue botar na sua mão. O cacho de uva que os espias trouxeram, preste bem atenção, querido, precisava de 2 homens para carregar. Era uma terra boa. Por causa da murmuração, ficaram aí, ó. Deserto. E deserto. E toma de sol no quengo, querido, sabe? Pescoço. Acho que foi dali que surgiu aquela coisa de redneck. Só pode, né? De repente foi caiu muito sol, amado, no pescoço e ficou vermelho, coitado. Aí começou essa coisa, né? Então presta atenção, meu amado, porque passaram 40 anos no deserto. Foi a insatisfação, amado. É a insatisfação, presta atenção, que destrói casamentos, famílias,
Cônjuges ranzinzas, querido. Sabe o que é cônjuge ranzinza? Fica atrás do seu cônjuge. Você nem entende o que a pessoa está falando, sinceramente. Sabe? Parece até um desenho animado lá que eu assistia quando era pequeno. O Zé Buscapé, né? Rapaz, o cara era um rabugento, misericórdia. Você não entendia nada que o cara falava, rapaz. Mas ele murmurava. Querido, tem cônjuges hoje em dia, tem casamentos hoje em dia passando por essa situação. Cônjuges ranzinzas, querido. Murmuradores que dificultam até a vida do seu companheiro, amado. Até a vida do seu cônjuge, pela maneira que ele é, ele começa a dificultar a vida do cônjuge. Começa a tirar a paz do cônjuge. O cônjuge está ali na unção, no óleo e no azeite, ele começa a tirar a paz, querido. De tão ranzinza que ele é. Você consegue entender, igreja? Amém? Então presta atenção, amado. A insatisfação não só deforma o rosto, mas também, amado, estraga o ambiente de trabalho, estraga, querido, na vizinhança, ou até na comunidade, dentro da congregação. Presta atenção, amado, que se você parar perto de uma pessoa que só reclama, que só murmura, se você não tomar cuidado, daqui a um tempo você está começando a murmurar também. É incrível, querido, como contamina. Eu cheguei a trabalhar com uma pessoa que, a par é brincadeira não, o cara reclamava de tudo. Se duvidasse, ele reclamava porque ele comprou um café e o café não estava muito quente. Aí quando esquentavam bem, estava quente demais. Querido, era uma coisa assim absurda, ao ponto de eu falar assim: queridão, pelo amor de Deus, para de reclamar, meu amado. Para de reclamar que você está andando a passo largo com um direcionamento que vai arrebentar com a tua vida. Começa a ter um coração alegre. Falei para ele. Falei, querido, começa a ter um coração grato. Começa a agradecer. Você está com café na mão, tá? Tô. Tá muito quente? Tá. Querido, assopra. E agradece, querido. Você tem um café, tem gente aí que está querendo café e não tem café na mão para tomar. Você está entendendo, querido? Amém? Então olha só, amado, porque a ingratidão que começa a entrar em insatisfação na nossa vida, ela começa a fazer isso, vem com essa relação de coisa, começa a contaminar, não fica só em mim, eu começo a contaminar todos que estão ao redor, começa aquela contaminação, querido, em pacotes, sabe? A insatisfação, querido, faz uma sociedade ficar exaurida, e o povo torna-se completamente corrompido. Então presta atenção, escreva, tem um quadrado aí no seu boletim, escreva por favor. A ingratidão gera insatisfação. Aí você escreva, o filho da insatisfação é a murmuração. E o seu fruto é a discórdia. Então olha só, a ingratidão gera insatisfação. A insatisfação, ela gera um fruto. Ela vai gerar um fruto, que é a murmuração. E a murmuração, querido, ela gera um outro fruto, que é a discórdia. Então vamos repetir isso assim? Vamos repetir isso juntos? Diga assim, a ingratidão gera insatisfação. O filho da insatisfação é a murmuração. E o seu fruto, a discórdia. Amado, presta atenção. Quanta gratidão genuína será que Deus encontra em nossas vidas, querido? Porque às vezes, amado, da boca para fora, no meio de uma oração, eu falo, Senhor, muito obrigado, porque Deus, olha só, que bênção, o Senhor me deu essa igreja para eu me congregar. E eu penso assim, puxa vida, mas essa igreja Deus podia me dar uma igreja de pelo menos 1000 membros.
A ingratidão já entrou. Vocês conseguem entender, querido? Ela entra sutilmente. Ela vai entrando sorrateiramente. Você consegue entender, querido? Amém? Ela vai entrando devagar, ela vai entrando aos poucos. Muitos dizem: eu não sou ingrato, não estou murmurando, mas estão insatisfeitos. Isso mostra, querido, um coração não agradecido. E o final disso aí, sabe o que vai acontecer? Destruição. Vai ser um caos completo. Vai ser completamente arruinados. Você consegue entender, igreja? Estão prontos para vencer esse ministrador? Amém? Então segue comigo, vencendo o ministrador de causa e ingratidão. Escreva no ponto 1, para que a gente comece a pôr em prática: dar graças em tudo. Queridos, temos que agradecer a Deus por tudo. Por que, Zeca, que eu tenho que agradecer? Olha o que aqui diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que eu tenho que dar graça? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. Você é filho de Deus, amém, querido? Amém. Você é discípulo de Jesus, amém? Amém. Tem que dar graças por tudo. Tem que agradecer por tudo. Já teve gente que me perguntou: peraí, pastor, então eu vou dar uma topada com o dedão, sabe? Aquela topada naquelas ruas de paralelepípedo. Os jovens de repente não conhecem muito isso, mas o povo conhece, né? Aquelas ruas de paralelepípedo, você dá aquela topada, chega a arrancar o tampão do dedão, velho. O negócio fica bonito, sabe? Rapaz, é assim tremendo. E aí, pastor, fala o seguinte: Deus, obrigado, porque o senhor arrancou o tampão do meu dedo. Não tem nada a ver com isso não, querido. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso. Vai doer, mas você vai botar diante de Deus, você vai falar assim: Deus, daqui eu dei uma topada, toca, seu cura, cuida, trata, né? Mas você deu uma topada, querido, mas de repente vai ter acontecido coisa pior. Então você agradece a Deus pelo livramento de coisas piores que podiam ter acontecido. Você consegue entender, querido? Já vi pessoas subirem morro para trocar tiro com bandido e não morrer. Aí foi empurrar o carro, porque o carro tinha quebrado. Foi empurrar o carro, a rua tinha uma elevação, ele tropeçou, bateu com a cabeça no para-choque do carro, morreu, querido. E aí? Você consegue entender, querido? Amém? Então presta atenção, agradecer a Deus por tudo. Deus, mas eu queria isso. Meu amado, seja fiel no pouco, que Ele vai te colocar sobre o muito. O que Ele te deu, amado, seja grato, tenha um coração agradecido. A vontade de Deus, querido, é boa, perfeita e agradável. E quando a gente entende o significado da vontade e o propósito de Deus, a gratidão, meu amado, ela passa a fazer parte da sua vida. Quando eu entendo, eu começo a ser grato por tudo. Eu começo a agradecer a Deus por tudo. Eu não olho, querido, para o que eu não tenho. Eu começo a ser grato pelo que Deus já me deu. Porque se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra dele diz que se eu for fiel no pouco, Ele vai me colocar sobre o muito. O que eu pedir, se estiver alinhado com o propósito de Deus, vai se cumprir, querido. Deus vai nos dar, amém, amados? Jesus falou: se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagine o Pai Celestial. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção, amado, porque essa é a atitude que mostra a nossa posição de dependência de Deus. Quando Paulo diz, o versículo que nós lemos acima, em Tessalonicenses, quando Paulo diz: em tudo dai graça, por causa de Jesus, nós estamos dizendo, amado, que é a Ele que nós devemos a nossa vida. E Ele sabe o que é melhor para nós, meu irmão. Eu não sei se você sabe disso, mas criança pequena, bebezinho, onde ela vê buraco, ela quer meter o dedo. Você sabia disso? O povo que teve criança pequena sabe disso. E que ainda tem, passa por isso. Então presta atenção. Ele tem a plena convicção que se ele meter o dedo na tomada, aquilo vai ser legal demais.
E você diz não, e você diz não, e você diz não, e provavelmente na mentezinha da criança ela está pensando assim: meu pai não me ama, minha mãe não me ama, porque não está deixando fazer o que eu quero. Mas nem sempre o que a gente quer é bom, querido, para nós. Nem sempre o que a gente quer se alinha com o propósito de Deus. A gente consegue ver a nossa visão limitada, a gente vê aqui, ó. Eu só consigo ver até o que está aí nessa parede. Por detrás da parede eu não consigo ver mais. Deus já vê muito mais além disso, querido. Amém, igreja? Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. A gente tem que crer nisso. Nós temos que crer nisso. Então presta atenção, amado. É a Ele que nós devemos o nosso sustento. É a Ele que nós devemos quem somos e o que somos. Se nós somos salvos hoje, querido, glorifique o nome do Senhor, porque foi através da morte e ressurreição dele é que nós hoje temos parte nisso. É que hoje nós temos acesso livre. É que hoje nós temos a possibilidade e a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Olha que coisa, querido. Amado, presta atenção. Eu procuro fazer um exercício e trazer para a minha vida. E muitas vezes eu coloco isso diante de Deus. Eu falo: Deus, não deixa muito sair do meu coração. Porque assim, eu costumo dizer assim: se Deus parasse de me abençoar, se Deus parasse, porque isso é difícil de acontecer, porque a palavra diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, em outra versão diz Ele é presenteador. É do caráter do nosso Deus dar, presentear, sabe? É do caráter do nosso Deus abençoar. É dele, querido, Ele vai fazer sempre. Mas presta atenção, porque muitas vezes, amado, muitas vezes eu olho para isso, e eu não dou valor. Eu costumo trazer isso para a minha vida, assim, falar assim: Deus, se o Senhor parasse de me abençoar, eu teria motivo de sobra para lhe agradecer até o final dos meus dias. Querido, só a morte de Jesus por mim já acabou, não precisava mais nada. Sinceramente, amado. Que a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Isso aqui é um presente maior do que esse, querido. Você consegue entender, igreja? Amém? Então, amado, presta atenção que diz Salmo 103:1, olha só. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, e que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Amados, quantas vezes estamos alegres e gratos a Deus, até que uma circunstância adversa, querido, um problema aparece, e a impressão que dá é que Deus nunca fez nada por mim nem por vocês. Parece que é uma amnésia espiritual. Eu esqueço de tudo que Deus já fez, e eu começo a reclamar e ser ingrato por uma coisa que Deus disse não, por uma coisa que não se cumpriu, ou por uma coisa que aconteceu comigo. Você consegue entender, igreja? Amém? Amém, queridos? Amém. Então presta atenção, amado, porque Deus deseja que a gente tenha um coração grato. Deus deseja que nós tenhamos um coração cheio, transbordando de gratidão. Só que essa gratidão, querido, a gente entra no ponto 2, porque essa gratidão, escreva, necessita ser demonstrada. Amados, a expressão da gratidão real vai além das palavras. Não é só o que eu falo. Revela-se em ações. Então preste atenção, porque a gratidão, muito mais do que um sentimento, é um ato. Jesus nos revela na sua palavra. Olha o que aqui diz Mateus 7:24. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Lucas 11:28. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela.
É, portanto, amado, possível que estejamos aqui no meio do culto, mas com vidas e ações que não refletem a gratidão que dizem professar. Como já ouvimos, o que você faz fala tão alto que não me deixa ouvir o que você diz. Muitas vezes, querido, as minhas palavras não conseguem ser ouvidas porque as minhas atitudes falam muito mais. Às vezes eu digo que eu tenho um coração grato, que eu sou grato a Deus, que eu sou grato às pessoas, mas você nunca vê essa pessoa satisfeita. Ela tem sempre um mais, sabe? Não, legal, isso foi feito, pô, legal e tal, mas já entrou a ingratidão aí, querido. Você não tinha ninguém para fazer aquilo, alguém se prontificou e fez. Meu querido, olha só, amado, muito obrigado, meu Deus lhe abençoe poderosamente, porque você não tinha ninguém para fazer. Aí a pessoa se prontifica a fazer, mas não fez do jeito que você acha que deveria fazer. Pronto. Aí o seu coração, sua alma já começa a ser ministrada pela ingratidão. Você consegue entender, querido? Amém, igreja? Deus está falando. Deus está falando. Então presta atenção, amado. Porque Davi, ele nos ensina que devemos ministrar as nossas almas a atitude de gratidão. Ministrar a nossa alma a atitude de gratidão. E de que maneira a gente faz isso? Escreva, por favor, no ponto 3. Por perdão e pela cura. Presta atenção no que diz Salmo 103, versículo 3. Diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Querido, presta atenção. Você quer um motivo? Nós estávamos falando aí agora há pouco tempo disso. Um motivo maior: Jesus me perdoou, Jesus morreu por mim no meu lugar. Quer um motivo maior para você ser grato a Deus? Olha o que diz Isaías 53:5, querido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos o quê? Curados, querido. Se nós somos curados hoje, se nós somos, amados, sarados, espiritualmente dizendo, amado, nós temos que agradecer, nós temos que glorificar, nosso coração tem que se encher de gratidão por Jesus, querido, porque isso só foi possível porque Ele morreu no meu lugar e no seu, foi porque Ele se entregou por nós. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então olha só, amado, poderemos viver sem muitas coisas, mas não poderemos viver sem o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. A Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então a gente pode viver sem qualquer coisa. Você pode pensar, pode vir à sua mente aí qualquer coisa que vier à sua mente, você pode viver sem. Sem o perdão de Deus não tem como, querido. Porque sem o perdão de Deus, o final disso é morte eterna. Você consegue entender, igreja? Amém, queridos? Escreva, por favor, no ponto 4. Por redenção, amor e bondade. Salmos 103, por redenção, amor e bondade. Olha o que é que diz Salmo 103, o versículo 4. Diz assim: Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Que Deus tremendo, né, querido? Ele me livra da morte, e além de me livrar da morte, Ele me abençoa.
E Ele me abençoa de todas as maneiras. Ele me abençoa com amor e com bondade. Querido, isso é um Deus apaixonado por nós. Isso é um Deus que nos ama desesperadamente. Amém, igreja? Amém. Olha só, amado. Para poder ter gratidão pela redenção e amor, devemos entender que estávamos perdidos. Nós estávamos nas trevas, querido. E nós necessitávamos da salvação. Olha o que diz Efésios 2:1. Aquilo que eu estava falando antes. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 1 João 4,10 diz assim: e o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Querido, que amor é esse, amado? Que amor é esse? É o que a palavra diz, é um amor que nos constrange. Porque é um amor, querido, que a gente não conhece. Deus tem derramado na sua igreja esse amor, mas ainda parece que fica muito longe do que a gente possa imaginar. Porque o amor de Deus, ele não é condicionado, querido. Ele ama e acabou. Ele não faz distinção de pessoas, de cor, raça, tribo, nação. Ele não faz distinção de nada. Ele ama a todos igualmente. Você consegue entender, querido? Amém? E é esse amor que Deus tem preparado para derramar na igreja. Que Deus tem derramado. Você tem estado aberto, querido, para receber o amor de Deus? Porque Deus está pronto para derramar. Deus está derramando. Deus está derramando. Deus está derramando. Amém, queridos? Amém. Então, olha só, amado. Temos que aprender a ministrar a gratidão na nossa alma pelo sacrifício de louvor. Preste bem atenção. Hebreus 13, versículo 5. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Presta atenção, amado. A Bíblia nos diz para oferecer sacrifício de louvor e gratidão a Deus. Exatamente porque haverá momentos em que não teremos o menor desejo de louvar e agradecer a Deus. Presta atenção, a Bíblia diz que o reino de Deus ele é alcançado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Portanto, querido, não é algo que vai acontecer naturalmente. Ir ao GE é algo que não vai acontecer naturalmente. Vir ao culto não é algo que vai acontecer naturalmente. Ler a palavra de Deus não é algo que vai acontecer naturalmente. Tem que ter um esforço. Eu tenho que me esforçar para. Você consegue entender, querido? Amém? Então presta atenção, amado. Porque a Bíblia não diz louve e agradeça a Deus porque você está se sentindo bem. Mas é porque Ele é bom. É porque Ele é bom. Já escutei pessoas falarem: ah, eu não vou hoje ao culto não, que eu não estou bem. Mas não é que está bem porque está doente não, querido. É tipo assim, não estou legal hoje. Sabe, estou meio down assim, estou meio... Estou muito legal assim para ir ao culto hoje não. Querido, se você for esperar a tua carne ter vontade de vir ao culto ou de fazer qualquer coisa de Deus, amado, você vai morrer à míngua. Você consegue entender isso? Você não vai conseguir, querido. Porque a palavra diz que a carne ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e que eles são inimigos entre si. Há uma guerra aí, querido. O Espírito está falando: agrade o coração de Deus, seja grato, louve ao Senhor, agradeça, até mesmo antes de você receber a bênção. Porque a alegria e a gratidão, querido, não é só simplesmente porque eu recebi algo. Antes de receber, eu já agradeço a Deus, porque eu não sei qual é a resposta, mas eu sei que o que Ele tem preparado para mim é bom. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então olha só, meu amado, preste bem atenção. Nosso sacrifício de louvor e gratidão ministrará a nossa alma fé e esperança.
Nosso sacrifício de louvor e gratidão vai ministrar nossa alma fé. Não só fé, como vai ministrar esperança, porque um produz o outro. Você consegue entender isso, querido? Então, quando eu começo a louvar a Deus, quando eu começo, querido, a louvar a Deus, quando eu começo a agradecer a Deus, mesmo sem ter recebido, e eu começo a louvar, e eu começo a agradecer, o que acontece é que o meu coração, querido, começa a se encher de alegria, o meu coração começa a se encher de fé, o meu coração, querido, começa a se encher de esperança, porque eu estou trazendo para a minha vida e para a minha mente aquilo que traz esperança realmente. Eu começo, amado, a declarar o que a palavra de Deus diz, eu começo a trazer à minha mente, entendeu? O que a palavra de Deus diz a meu respeito, as promessas de Deus, eu começo a declarar que elas vão se cumprir. Amém, queridos? E eu vou agindo dessa maneira, e eu vou louvando a Deus, e eu vou agradecendo, porque eu sei que Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e se é bom, querido, Ele vai me dar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção, amado. Por que que muitas vezes não gostamos dessa ideia? Sacrifício. Quando a Bíblia diz aqui sacrifício e louvor, parece que é algo que eu tenho que, sabe? Suar mesmo para fazer. Presta atenção, amado. O sacrifício é dar ou suportar algo que vai me custar. É justamente isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que foi fácil para Jesus fazer o que Ele fez? Jesus é Deus, isso nós sabemos. Glória a Deus por isso. E muitas pessoas olham e falam assim: mas Jesus é Deus, Jesus chegou a suportar isso tudo. Presta atenção, amado. A Bíblia diz em Filipenses 2, 5 a 8 que Ele abriu mão disso tudo. E Ele tomou a forma de homem, a forma de servo. Ele foi reconhecido em figura humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. A dor que você sente, Jesus sentiu. Você sente dor de cabeça, querido? Jesus estava num corpo que também estava sujeito às dores de cabeça. Sujeito, querido, a dores de todo tipo que você possa imaginar. Sujeito a todas as paixões carnais que você possa imaginar na sua mente. Ele estava num tempo, querido, que eu e você vivemos hoje, esse tempo aqui que vai perecer. Então presta atenção, amado, que o que Ele fez, amado, foi um sacrifício tremendo. E Ele fez por amor. Quer demonstrar o seu amor por Deus? Abre mão de algo pelo Senhor. Você vai conseguir demonstrar o seu amor por Deus. Tem gente que não consegue abrir mão de uma televisão para ver o culto. Tem gente que não consegue abrir mão de um jogo de futebol para ver o culto. Tem gente que não abre mão de uma programação para ler a Bíblia. E Jesus, querido, abriu mão da sua própria vida. Você consegue entender isso, igreja? Amém, queridos? Então presta atenção, meu amado. Na Bíblia nós vemos que sacrifício de louvor e gratidão era uma resposta instantânea e natural de uma pessoa grata a Deus. Olha o que diz o salmista em Salmo 116, versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Amado, presta atenção. Faz um exercício agora rápido, tá? Lembra do que Deus já te deu nessa vida. Não precisa lembrar de muita coisa não. Lembra aí de uma meia dúzia de coisa aí. Conseguiu lembrar de algumas coisas? Então agora você pergunta. A pergunta que você traz para a sua vida, eu trago para mim é assim: o que eu posso dar ao Senhor por tudo isso que Ele já fez? Deus espera, amado, com um sacrifício de louvor e gratidão, que nós ofereçamos o nosso corpo, os nossos membros, como um sacrifício santo
e agradável a Deus. Com um sacrifício santo e agradável a Deus. Presta atenção. Salmo 116, versículo 17. Oferecer-te-ei, sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Querido, presta atenção. Deus, com seu supremo amor, vem apelando à memória do seu povo contra a ingratidão. Ele vem tentando colocar isso na cabeça do seu povo. Tem um coração grato, tem um coração grato, tem um coração grato, tem um coração grato. Gratidão, querido, é lembrança. Ingratidão é esquecimento. Memória curta. Você consegue entender, amado? Quando eu tenho um coração grato, eu lembro do que Deus fez. E eu coloco isso diante de Deus. Deus, eu me lembro quando o Senhor fez isso, quando o Senhor fez isso, quando o Senhor me tirou desse local, quando o Senhor me livrou dessa situação. Deus, eu me lembro que o Senhor me curou aqui. Deus, eu me lembro que o Senhor tirou a minha família dessa situação. O meu casamento estava desse jeito, Deus estava falido, e o Senhor, com a sua mão poderosa, nos tirou do meio do lamaçal, e hoje nós estamos num casamento restaurado. Senhor, eu lembro, isso é um coração grato. Um coração ingrato. O camarada não lembra de nada que Deus fez, e ainda acha que Deus tem obrigação. Em vez dele ser Senhor, acha que Deus é servo. Ele acha que é um fast food, sabe? Eu preciso, estou com fome, vou lá, passo, passo rapidinho, pego e vou embora. Não é, querido. O reino de Deus não funciona dessa maneira. Você consegue entender, querido? Amém? Amém. Então presta atenção, porque muitas vezes a gente age dessa maneira. Deus deseja que a gente tenha um coração grato. Deus deseja que o povo dele ofereça sacrifícios de louvor e gratidão. Por isso eu vou pedir para que você fique de pé. A gente está terminando a mensagem já. Olha o que diz Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Querido, Deus tem o melhor dessa terra para você e para mim. Deus tem o melhor para te dar, e Deus tem o melhor para me dar. Vai depender de como é que está a nossa alma. O que tem ministrado a nossa alma? Será que eu tenho sido grato a Deus? O que Deus deseja, mano, é que você, hoje nessa noite, quando você for para sua casa, você pause e ore a Deus para que Deus traga a sua memória pessoas de repente, ou irmãos, que de repente você viu que Deus te traga a memória e te revele que você teve uma atitude de ingratidão para com Ele, e você possa, amado, voltar nessa pessoa, fazer o caminho de volta, pedir perdão e demonstrar, expressar que você é grato pelo que aquela pessoa fez. Você consegue entender, igreja? Amém? Então presta atenção, amado. Que sejamos exemplos de gratidão e serviço. Que a gente possa ser exemplo. Que as pessoas, amado, possam olhar para nós e possam ver em nós pessoas com coração grato. Pessoas que não são maldizentes. Pelo contrário, pessoas que reconhecem o que é feito por elas. Amém, queridos?